amigos, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Hoje estamos no episódio 62 e estamos em 2021. Espero que tenham entrado da melhor forma, que não tenham tido grandes festarolas nem coisas do género, por mais que eu saiba que muita gente não respeitou isso. Isso já é um assunto que eu vou falar daqui a pouco, mas pronto, queria-vos só dizer que está tudo bem. A minha passagem de ano foi boa, tranquila, lá está, tal como o Natal, estivemos apenas os 4 cá em casa, não fizemos nada. Acho que a parte mais entusiasmante da minha passagem de ano foi o facto de termos feito arroz doce. Eu já andava com desejo de arroz doce há bué de tempo, mas pronto, ainda não tinha feito e fizemos e eu fiquei contente, estava bué de bom. E a minha passagem de ano basicamente foi o dia 30, aliás, isto está tudo no vlog que eu lancei há uns dias, o meu último vlog, o meu último vídeo. Pronto, basicamente no dia 31 de manhã fui ao Leroy com a minha mãe para comprarmos uma casota para o Salomão, que é o cão que está aqui, o cão do meu avô, o nosso cãozito. Porque ele estava tipo numa zona que era tipo uma casota que o meu avô construiu de propósito, tipo com tijolo e tudo, só que entretanto ele começou a utilizar esse espaço que era do cão para guardar bué de cenas, tipo cabos e caixas e cenas assim do género, e aquilo com o tempo já estava num estado lastimável, não tinha de todas as condições que o Salomão merecia. Então, tanto eu como a minha mãe já andávamos aflitas a querer mudar aquilo, porque olhávamos para o cão ali e dava-nos pena, por mais que, ele tinha a caminha dele, tinha a almofadinha dele, mas aquilo não estava como deveria estar. Então pronto, foi basicamente a nossa prenda de ano novo para o Salomão. Comprámos uma casa de madeira toda gira no Leroy Merlin e passámos a tarde toda, praticamente o dia todo de 31 a lixar e a pintar, a envernizar a madeira da casota, e depois no dia 1 de manhã, aliás, dia 1 de manhã até à tarde, foi o Ricardo e a minha mãe a tentar montar a casota, que foi bastante complicado de montar, e eu não conseguia ajudar porque não posso levantar pesos nem nada do género, e quando eu me não dignei, até parece que eu estava tipo lá sem querer ajudar, eu queria ajudar, simplesmente não podia nem conseguia, mas quando numa parte eu pude ajudar e segurar lá numa tábua, comecei a ter uma quebra de tensão, parecia bem que estava-me a armar em dondoca e que não queria ajudar, mas eu juro que tentei. Então pronto, basicamente na passagem de ano eu estive a fazer bricolagem e obras. Mas pronto, depois à hora da meia-noite fomos para o terraço aqui de casa, como sempre, para ver se havia. Eu por acaso pensava que não ia haver fogos de artifício, mas houve, infelizmente. Embora seja uma coisa bonita, eu não gosto de fogos de artifício por todo o impacto negativo que aquilo tem. E uma cena que eu notei foi, não houve aqueles fogos de artifício que costuma haver sempre, tipo na Praia da Albufeira e esse tipo de coisas. Então muitas mais pessoas, tipo individuais, que não têm nada a ver com câmaras nem nada do género, tipo pessoas comuns, acabaram por comprar fogos de artifício e atirar das suas casas. Então o que aconteceu foi que eu estava no terraço, né, aqui de casa, e conseguíamos ver fogos de artifício a 360 graus tudo à volta, porque tanto nós conseguimos ver o mar, então conseguíamos ver toda a linha da praia, e houve vários hotéis ali da zona que acabaram por atirar fogos de artifício, como também pessoas aqui dos montes à volta que decidiram gastar dinheiro em fogo de artifício e atirar também, o que acabou por ser engraçadinho, porque tivemos um espetáculo 360, por mais que, tal como eu vos estava a dizer, eu detesto fogos de artifício por causa de todos os impactos negativos, e eu sei que há muita gente que está alerta para este problema, mas também que há muita gente que não faz ideia, e eu percebo que para quem não faça ideia seja difícil. Aliás, eu percebo que para quem não faz ideia dos impactos negativos seja um espetáculo bem bonito, porque realmente é bonito ver as luzes no céu e não sei o quê, por mais que faça bué barulho. E isso sempre me assustou um bocado. Tanto que eu lembro-me
desde sempre que a minha família tem a tradição de ver os fogos em casa, porque nós sempre tivemos a sorte ou o acaso de viver em casas onde tínhamos vista para fogos de artifício, mesmo que eles estivessem longe. Então eu habituei-me a ver fogos de artifício à distância e o barulho, por causa disso, é muito menor. E eu lembro-me que houve um ano em que, para ser diferente, decidimos ir ver os fogos à praia de Albufeira, mesmo lá de baixo, e aquilo era bué bonito porque literalmente os fogos estavam por cima de nós, mas eu lembro-me de não conseguir aproveitar a beleza das luzes porque estava bué overwhelmed com o barulho e era tipo miúda, devia ter uns 10, 11 anos e aquilo era tão alto que eu nem conseguia aproveitar, aquilo assustava-me mais do que me deslumbrava, estão a perceber? Então nunca mais voltei a repetir. E o ano passado foi o primeiro ano e único da minha vida em que eu não passei a passagem de ano com a minha família. Decidi passar com o Ricardo e com um amigo e alguns amigos desse amigo lá em Lisboa. Então, quando chegou a altura da contagem decrescente, fomos para um mirador lá perto da casa dele e estava bué da gente, e havia um rapaz que estava lá com o seu cão, tipo normal, para vermos os fogos à distância na cidade toda. E não é que havia lá um parvalhão qualquer que decide lançar um fogo de artifício, um foguete, eu não sei bem o que é que aquilo era, mas dali de onde estavam as pessoas, só que ele colocou aquilo mal, aquilo devia ter que se prender no chão ou qualquer coisa assim. Eu não sei bem como é que funcionam fogos de artifício, mas ele pôs aquilo mal e ligou aquela porcaria e aquilo supostamente devia ter ido para o céu e ter rebentado no céu, mas caiu e começou a rebentar pelo chão, estão a perceber? E foi um bocado assustador porque primeiro foi para um sítio que tinha pasto e árvores e eu estava tipo, oh meu Deus, isto vai começar tudo a arder. E depois, pior que isso, estava lá o tal rapaz com um cão e o cão começou, coitadinho, porque aquilo, estou a imaginar os sons de um foguete literalmente a arrebentar quase debaixo dos nossos pés e imaginem isso, se para nós já é horrível e assustador, imaginem isso para um cão que ouve não sei quantas vezes melhor e se calhar não entende bem o que é que está ali a acontecer. Então o cão estava em pânico, tipo o dono, ele quase que se soltava da trela, o dono teve que o agarrar, mas o cão estava tipo tão em pânico que estava a reagir também mal ao dono e eu a pensar, tipo, só a imaginar o cão a ter um piripaque ali, a ter convulsões ou qualquer coisa assim do género, juro, olhem, fiquei com uma raiva tão grande ao gajo que lançou o foguete e aliás, o dono do cão, depois daquilo tudo acabar e do cão se acalmar um bocado, o gajo foi o chatear-se bué que o gajo tinha lançado o foguete porque, era o mínimo e merecia ter levado de ganda sopapo porque uma coisa é alguém estar, já é mau por si só, independentemente de tudo, mas se uma pessoa estiver numa vivenda no meio do campo e lançar um foguete, tipo, ok, agora estávamos no meio de Lisboa, literalmente no centro de Lisboa, num miradouro que tinha, pelo menos 100 pessoas ali e ninguém se aleijou por acaso, o cão não lhe aconteceu nada demais para além do susto por acaso, aquilo não se incendiou, ainda estou para perceber bem como. As pessoas são bem inconsequentes e isso enerva-me e pronto, e falta também um bocado da questão dos ajuntamentos, porque lá eu já estava à espera, eu já não tenho assim grande esperança na humanidade, embora, preparo-me para o pior, mas espero sempre pelo melhor, mas as pessoas conseguem sempre surpreender-me pela negativa. E se no Natal as pessoas se calhar já se tinham excedido um bocadinho com os ajuntamentos e não sei o quê, mas pronto, as restrições estavam um bocado mais ligeiras, então pronto, uma pessoa ainda consegue entender. Na passagem de ano as pessoas foram all out, tipo, toda a gente cagou, eu acho que está mesmo toda a gente a achar que 2021 significa a morte do Covid e quem me dera que fosse assim, mas pronto, já é dia 4 e o Covid continua aí. Houve bué, estava-me a passar, porque eu ia aos stories e às fotos, tipo ao feed do meu Instagram, e eu só via pessoas em casas cheias de gente, claro que não estavam com ajuntamentos de 20 e tal pessoas, mas mais que 6 pessoas nesta altura,
é demasiado, a não ser que vivam todas na mesma casa, o que eu sei que em mais de 90% dos casos que eu vi não era esse o caso. E irritou-me bué por vários motivos, e eu até partilhei isto nos Insta Stories no dia a seguir, ou lá o que foi, porque obviamente eu não consigo ficar calada, mas irritou-me porque, primeiro, é essa inconsequência, essa despreocupação. Acho que as pessoas têm muita cena de que só acontece aos outros e confiam nos amigos deles e tipo, o Manel não tem Covid de certeza, portanto não faz mal eu juntar-me com ele. E depois mas a Beatriz também não tem Covid, ela ainda no outro dia tive... Estão a perceber? Esse tipo de pensamentos que eu entendo, mas ao mesmo tempo... Já se abriram exceções e já se facilitou um bocado no Natal, o que já é perigoso e já está a surtir efeitos no número de contágios. Por alguma razão, o governo fez com que as restrições fossem mais apertadas na altura da passagem de ano, porque era menos esse risco e apesar de tudo, embora haja muita gente que goste muito da passagem de ano, a passagem de ano é uma data menos importante para a maioria das pessoas do que o Natal, ou pelo menos em termos familiares é assim. Então é do género, tendo de abdicar de alguma coisa, eu acho bem ter-se abdicado mais da passagem de ano do que do Natal. Mas as pessoas cagaram bué, e aquela cena tipo, ok, não se pode andar entre concelhos de dia 30 a dia 4, não adiantou de grande coisa, porque as pessoas assim juntaram-se no dia 30 e desjuntaram-se no dia 4, tipo, enfim. Mas irritou mesmo muito ver os stories das pessoas completamente a cagar para a cena. E quando eu digo pessoas, digo amigos próximos, amigos mais distantes, conhecidos, influencers, tudo e mais alguma coisa. Parece que toda a gente ficou parva de repente. E se vocês forem uma dessas pessoas, peço desculpa estar-vos a chamar nomes, mas sinceramente irrita-me muito, porque eu acho que é por estas situações das pessoas facilitarem ou das pessoas acharem sempre que vai correr bem, que se vai prolongando o problema. E eu sei que temos que eventualmente voltar à vida normal e que não podemos ficar fechados em casa para sempre e isso tudo, mas eu acho que temos todos de fazer um esforço. E eu sei que é importante estar com amigos, é importante festejar, mas se calhar neste momento não é o mais importante. E eu, enquanto pessoa que passou por uma gravidez durante a pandemia, e por uma pessoa que não pôde ter o acompanhamento do pai do seu filho, o Ricardo não pôde ver nenhuma ecografia, nenhuma consulta, muito dificilmente conseguirá assistir ao parto por causa desta pandemia, e temos aceitado, porque não temos outro remédio, temos-nos esforçado para não sair de casa, para não correr riscos. É muito revoltante ver que a maioria das pessoas, porque não têm estas situações na sua vida e não têm que se preocupar com isso, estar-se completamente a cagar. E é muito... Porque lá está, e houve uma rapariga que comentou a story que eu fiz sobre este assunto e realmente é verdade. Ela disse, é muito triste ver que uns cumprem para outros poderem festejar. E o triste é que essas pessoas que festejam são pessoas que não têm qualquer tipo de preocupações, e que seria mais justo pessoas, por exemplo, em casos como o meu, que estão grávidas e vão ter que passar, e que passaram por uma gravidez durante a pandemia, se o resto da população que está saudável, que não está num grupo de risco, que não tem assim tanta necessidade de sair, se essas pessoas ficassem em casa, se calhar era mais possível as grávidas terem acompanhamento. E quem diz grávidas diz os velhotes que estão mais doentes ou mais frágeis ou sozinhos em casa e a família não vai lá porque isto e por aquilo. Se as pessoas saudáveis, se as pessoas jovens, se as pessoas que não precisam realmente sair de casa ficassem em casa, todo o resto da população que tem de sair, que tem problemas, que está sozinho, que está mais velho, que está mais frágil, corria menos riscos sempre que tinha que quebrar, entre aspas, essas recomendações. Mas as pessoas só olham para o seu umbigo, e pronto, isso está mais que provado. E pronto, olha, fiquei mesmo irritada com essa situação. E depois ainda fiquei mais irritada porque recebi, foi só uma mensagem, e a pessoa nem me atacou assim
mais ofensivamente, mas eu percebi o que ela quis dizer, embora não me tivesse caído muito bem. Que foi... Ela comentou o meu story a reclamar sobre este assunto, a dizer: Bárbara, sim, mas tu ainda no outro dia no podcast confessaste que tinhas aberto uma exceção e tinhas jantado com o teu grupo de amigos e que tinhas arrependido depois. E sim, ela nesse sentido tinha razão, só que eu só o fiz justamente por isto que eu vos acabei de dizer, porque eu acabei de passar uma gravidez inteira fechada em casa, sem poder partilhar isso com as pessoas de quem eu gosto, com os meus amigos e com a maioria dos meus familiares. Então, quando chegou ali ao iniciozinho de dezembro, em que os casos estavam muito mais tranquilos, e eu percebi, ok, eu ou vou agora estar com eles, ou eles já não me veem grávida e eu já não estou grávida ao pé deles e não consigo partilhar nada antes do Duarte nascer, se não for agora, porque eu já sabia, obviamente, acho que estava toda a gente a prever que agora na altura do Natal e da passagem de ano ia tudo descambar. Então foi por isso que eu abri essa exceção e fui honesta convosco a dizer que o tinha feito e que me tinha arrependido depois. Isso hoje não o faria, tanto que nem tenho estado com ninguém. Tenho a minha melhor amiga que vive em Inglaterra há anos e anos em Portugal, literalmente a poucos quilómetros da minha casa, e nem com ela tenho estado para não correr riscos por causa desta cena toda. Portanto, eu tendo feito, eu e tanta gente, mas pronto, eu tendo feito esses esforços tão grandes, não partilhado um momento tão especial da minha vida que eu sonhei a minha vida inteira e não conseguir agora quase partilhar com ninguém, ter aberto essa exceção, eu não acho que tenha sido um erro fatal, mas acho que pessoas que não estão a passar por coisas do género e que são privilegiadas ao ponto de não estarem em grupos de risco, nem terem ninguém em grupos de risco em casa e coisas assim, e estão tipo a viver como se nada fosse, eu acho que isso sim mostra o egoísmo dessas pessoas. Mas pronto, são sempre as pessoas que correm menos riscos que se põem mais em risco, justamente por não correrem tanto risco. Estão a perceber? Mas é injusto, porque se essas pessoas ficassem em casa, lá está, não vou voltar a repetir. Mas pronto, agora também relacionado com este tema, mas querendo me calar agora com o Covid, já chega. Mas foi engraçado, sem ter piada nenhuma, perceber que quando eu fiz estes stories a falar sobre este tema e a julgar e a reclamar das pessoas que fizeram ajuntamentos e festas grandes em casa, eu perdi bué de seguidores no Instagram. Opa, é que tipo, eu percebo, né? As pessoas ai, desculpem, estou com arrotos e soluços tudo ao mesmo tempo, desculpem lá, mas olhem, faz parte. Eu percebo que estava toda a gente em mood de festa e de repente cheguei eu aos Insta Stories e fui tipo a mete nojo, a desmancha prazeres. Mas há cenas, juro, há cenas que uma pessoa não pode ficar calada. Ainda no outro dia eu li uma frase que me fez bué sentido, a dizer que, como é que era? O silêncio é o meio pelo qual os fortes continuam fortes e os fracos continuam fracos. E eu concordei tanto com isso, porque por mais que eu já tenha aprendido ao longo do tempo e acho importante toda a gente, no geral, saber escolher as suas batalhas, realmente há pessoas ou há situações ou há assuntos em que se calhar mais vale não falar ou esperar por outra altura. Há outros assuntos que realmente nós temos que falar, temos que conversar, criar discussão para se mudar mentalidades, porque às vezes as pessoas só não mudam porque ninguém está disposto a fazer-lhes mudar de opinião e a fazer-lhes ver as coisas de outro prisma. E eu tenho aprendido muito isso nos últimos anos, principalmente a partir do momento em que me tornei vegetariana, porque tive que lidar com o julgamento dos outros, os outros tiveram que lidar com o meu julgamento, então eu percebi a importância de realmente as pessoas pararem para conversar sobre as coisas e partilharem pontos de vista diferentes. E quem fala sobre isso, e quem fala sobre vegetarianismo, fala sobre política, sobre tudo e mais alguma coisa. Acho que se nós temos boca é para falar. Eu acho que em temas assim, principalmente quando se trata de saúde pública, que é este o caso, eu não me vou calar. E desculpem lá, mas não me vou calar. Podem me chamar chata, podem me chamar o que quiserem, mas quando eu acho que tenho que falar e dar a minha opinião e mostrar que nem toda a gente nas redes sociais se cala só para não perder seguidores,
eu vou fazê-lo. E eu nem fiz isso de forma consciente, eu nem sequer pensei na hipótese de perder seguidores com aquilo que eu estava a dizer. Eu ainda me tentei travar várias vezes, tipo, ok, eu não vou falar sobre isto, também de que é que adianta, coisas assim. Mas eu acho que é para as pessoas pensarem isso, que depois nunca se fala sobre nada e os tabus continuam tabus e os problemas continuam a existir e coisas assim do género. Portanto, acabei por fazer os stories, mas não estava à espera que as pessoas me deixassem de seguir por isso. Estava à espera de receber algumas mensagens, algumas respostas discordantes, e sim, eu preparei-me logo e isso não aconteceu. Mas muita gente nem sequer deu hipótese de discussão e deixou de me seguir, e eu nesse dia perdi vários seguidores, e achei interessante perceber isso, que realmente hoje em dia as pessoas estão tão habituadas, muito por causa daquela conversa que eu já tive aqui várias vezes, e que se falou muito do algoritmo das redes sociais e assim, que nos está constantemente a recomendar coisas com as quais nós concordamos. Quando surge alguém com uma opinião diferente, nós deixamos logo de seguir porque nos sentimos confrontados com aquilo. E eu não sei se foram as pessoas que se sentiram confrontadas, foram as pessoas que se sentiram atacadas, ou se lhes serviu a carapuça. Porque, pronto, achei interessante e queria partilhar isso aqui convosco. O que é que eu tenho para falar mais convosco? Ai, caraças, a minha barriga está-me a doer bué. Tipo, este puto já está tão pesado que a minha barriga parece que se vai rasgar a qualquer momento. Olhem, eu não tenho assim mais nada para dizer, mas este episódio ainda está muito curto, 22 minutos não chega. Eu não sei, eu esqueci-me de vos avisar, não sei se conseguem ouvir o barulho de fundo, mas eu estou a gravar com o aquecedor virado para mim, porque está um briol do cacete nestes últimos dias, e eu sei que aqui no Algarve tem sido a zona menos fria do país inteiro, que no resto do país ainda está pior, e para vocês que vivem noutros sítios para além do Algarve, os meus sentimentos, porque se aqui está difícil de aguentar, nem quero saber com temperaturas mais baixas, porque, eu tenho andado mesmo gelada da vida, e hoje ainda por cima tive de ir a uma consulta ao hospital, tipo, do fim da gravidez, acompanhamento normal, então tive que pôr as minhas calças de grávida, porque já sabia que ia ter que fazer ecografia e baixar as calças, então não podia pôr, por exemplo, um vestido, porque se pusesse um vestido, depois para levantá-lo ficava ali toda nua e não me estava a apetecer. E as únicas calças de grávida que eu tenho, que para além de horrorosas, são bué da frias. Eu estava-me a passar, parecia que as minhas pernas, se alguém batesse com um martelozito sem fazer muita força, parecia que elas se iam partir, porque estava mesmo muito frio. E eu tenho passado menos frio agora na gravidez, porque normalmente as grávidas têm assim um termostato mais quente, e eu tenho sentido ao longo deste inverno que não tenho tanto frio como costumo. Portanto, se eu mesmo grávida estou a sentir o frio que estou a sentir, eu nem quero saber como é que se sente alguém que não está grávido, porque está, juro, eu acho que o meu avô gosta bué de meteorologia e cenas assim. Ele agora aprendeu a mexer no smartphone e na internet no smartphone, então ele diverte-se bué a ver a meteorologia que está, tipo, quando vem tempestades fica bué a ver, tipo, agora está a passar por cima dos Açores e vai para a Inglaterra e não sei o quê. Ele curte bué disso, então acho que foi hoje que ele disse que à meia-noite acordou e foi ver a temperatura e estavam 2 graus. E 2 graus aqui para o Algarve é bué da pouco. Eu lembro-me, não é inédito, eu lembro-me quando andava na secundária, que tinha de apanhar o autocarro às 7 da manhã, havia vezes em que havia meio que, é geada que se chama, tipo, não é gelo nem neve, porque tipo, Algarve, né? Mas aquela ceninha branca por cima das coisas por causa do frio. Mas eu já não estou habituada a essa vida, e que principalmente quando tenho de sair de casa custa-me bué. Mas pronto, acho que custa a mim e a toda a gente, e nota-se quando uma pessoa não tem assunto para falar, quando começa a falar sobre o tempo. Portanto, se calhar eu faço melhor figura se terminar o episódio por aqui, ao invés de estar a tentar prolongar o vosso sofrimento. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que este é o último episódio antes do Duarte nascer.
acho e não tenho a certeza absoluta. Não vos vou explicar porquê. Mas eventualmente vão ter novidades, mas em princípio para a semana já não deve haver episódio nem de podcast, nem vídeos, nem nada do género, because Mr. D vai chegar. Está tudo bem. Por um lado já estou desejosa que ele nasça mesmo, tipo, primeiro porque estou desejosa de ver a fuça dele, depois porque as dores nas costas e as dores na pele da barriga e o peso da barriga eu já não estou a saber lidar, portanto já quero muito que ele saia cá para fora e isso vai acontecer em poucos dias, portanto desejem-me sorte, espero que vocês estejam bem. Que não apanhem o vírus, nem se constipem porque está bué de frio, fiquem em casa, ok? E vemo-nos qualquer dia. Olhem, qualquer dia. Finalmente este título faz assim ligação direta a um tema do episódio. Qualquer dia a gente vê-se, ok? Um beijinho muito grande. Gosto muito de vocês e até logo.